E hoje apresentamos o terceiro episódio da série O Meu Parto Domiciliar. Se ainda não viram os episódios anteriores, vão lá ver. No primeiro episódio eu falo de como é que eu cheguei à ideia de querer ter um parto domiciliar. No segundo episódio eu falo da reação que as pessoas, os nossos amigos, a nossa família tiveram quando nós dissemos que queríamos ter um parto domiciliar. E hoje, terceiro episódio, eu vou-vos falar da experiência que tivemos deste acompanhamento final da gravidez pela razão de ser. Começámos a ser acompanhados às 33, 34 semanas e o acompanhamento que nós tínhamos na gravidez era muito à base daquilo que nós deveríamos esperar do trabalho de parto, o que é que poderia acontecer, como é que nós deveríamos reagir em determinadas situações. E então durante as consultas nós punhamos muitas questões, eu sobretudo punha muitas questões, de coisas que eu não sabia como é que iam acontecer, dúvidas que tinha quando via partos na água. Então hoje, neste episódio, temos uma surpresa boa. Eu vou colocar as questões que eu tinha e a enfermeira Sónia vai responder. Isto pode parecer parvo, mas uma das minhas principais preocupações com o parto em casa era com a sujidade que eu ia fazer. Então eu pensava, isso vai-me rebentar aqui as águas, o cocó, isto vai ficar tudo sujo, como é que vamos fazer isto? Eu na maternidade nunca me senti suja, nunca vi nada sujo, nunca me cheiram mal. Mas é certo e conhecido de todos que há muitos fluidos num trabalho de parto, cocó, e isso era uma coisa que me preocupava, que era, eu vou sujar tudo e não quero. Então esta foi uma das dúvidas que eu coloquei à enfermeira Sónia. Posso já adiantar-vos que como ela nasceu na água e o saco rebentou no momento do nascimento, então as águas, o líquido amniótico ficou na banheira, portanto não houve perda de líquido pela casa. Então e o cocó? Na maternidade, sobretudo na fase expulsiva, que a mulher está a fazer muita força para o bebê nascer, há sempre muito cocó. Num parto fisiológico, durante a fase latente, ou seja, a primeira fase de trabalho de parto, o que é habitual é que o intestino seja hiperestimulado e funcione muitas vezes. Então, quando entramos em fase ativa durante o trabalho de parto, normalmente já não existe praticamente nada no intestino e raramente temos cocós no parto, num parto fisiológico. Mesmo quando existem, também não há problema para nós e facilmente são removidos da cena de parto. Normalmente, quando a grávida é internada muito precocemente no hospital, muitas vezes são oferecidos microclisteres com o objetivo de esvaziamento do intestino e a grávida faz esses microclisteres e o que vai acontecer é que o conteúdo do intestino vai ficar mais amolecido, nem sempre vai ser esvaziado totalmente e então aí na fase expulsiva poderá haver mais presença de cocó no parto. Então, nos partos fisiológicos e neste caso em ambiente domiciliário, é muito raro acabarmos por ver cocó no parto. Então e se nasce com o cordão à volta do pescoço? Como é que eu faço? O que é que... Eu vejo algumas mulheres que têm os bebés em casa e elas tiram o cordão, mas eu não sei se vou saber fazer isso, vou conseguir fazer isso. E não é perigoso? Os bebés que nascem com o cordão, não é preciso logo cortar? Como é que isso se faz? No mínimo 30% dos bebés nascem com o cordão à volta do pescoço. Outros bebés nascem com o cordão em volta de outras zonas do corpo, como braços, pernas, tronco, e isso não é um problema para o parto. Claro que alguns bebés o cordão à volta do pescoço pode impedir o nascimento e poderemos ter que cortar o cordão nessa fase, mas na minha experiência temos conseguido resolver sempre sem necessidade de corte do cordão quando o bebê está a nascer. Portanto, há uma manobra que se chama a manobra de somersault, em que o bebê, ele próprio tem a tendência de fazer uma cambalhota quando está a nascer e nós, parteiras, podemos auxiliar essa cambalhota mantendo a cabeça do bebê junto à vulva da mãe e o bebê fica, quando nasce, portanto, fica com a cabeça virada para a vulva e as pernas no sentido do comprimento das pernas da mãe. E, portanto, o cordão raramente impede o nascimento e não é por isso que os bebés, por terem cordão, que vão nascer menos bem. Então e a ventosa? Eu tive 2 partos em 3 em que foi necessário o uso de ventosa. Se não fosse a ventosa, eles não nasciam. Mas em casa não há ventosa.
Claro que ela é um instrumento de auxílio no parto, extremamente importante. Nós não gostamos muito dela, mas temos que reconhecer a sua utilidade em partos em que a expulsão do bebê está a ser desafiante para aquela mãe, para aquele bebê. O que é que acontece no parto fisiológico domiciliar? Raramente temos a necessidade que o parto termine por ventosa. Claro que se tivermos, ou seja, se realmente chegamos à fase expulsiva e esta não está a ser fisiológica, aí temos que fazer uma transferência e esse parto tem uma probabilidade de vir a necessitar de ser instrumentado com ventosa ao nível do hospital. Qual é a diferença para um parto que de raiz começa no hospital? Sendo um parto fisiológico, não intervencionado nem acelerado com medicação, sem analgesia epidural, a mulher vai se manter ativa e em movimento durante todo o parto. E isso diminui, em grande parte, a possibilidade da mulher precisar de instrumentação por ventosa. E principalmente tratando-se já de um quarto parto, que é o caso da Vera. Portanto, não é expectável que precisemos de terminar este parto com uma instrumentação com ventosa, embora também não consigamos dizer que não irá ser preciso com 100% de certeza. O que tentamos num parto domiciliar é fazer uma transferência atempada. Portanto, quando percebemos que não está a funcionar e não vai ser possível que o nascimento termine em casa de forma saudável. E em casa também não há epidural. E eu levei epidural nos 3 partos e já com a epidural doeu tanto, eu não consigo imaginar como é que vai ser sem epidural. Isto é uma questão muito individual, ou seja, a dor no parto é sentida de forma diferente de mulher para mulher e, portanto, há mulheres que vão sempre precisar de analgesia no parto e ainda bem que o ser humano inventou a analgesia de parto, nomeadamente a epidural. No entanto, aquilo que sabemos e dada a nossa experiência é que parto fisiológico nós também produzimos uma analgesia natural que são as endorfinas e que a mulher entra no que nós chamamos de um estado alterado de consciência e com muito menos de percepção de dor e até mesmo pode ter percepção de sensações prazerosas em alternativa a uma sensação dolorosa insuportável. Por outro lado, aquilo que a Vera teve foi internada porque tinha 4 cm de dilatação. A progressão dos outros partos foram com base de ocitocina artificial, ou seja, não foram partos fisiológicos, foram partos induzidos após internamento no hospital apenas porque já tinha alguma dilatação e não porque estava com toda a certeza em trabalho de parto. Para além de terem sido induzidos, esteve restrita à cama e, portanto, todas as mulheres que são obrigadas a estarem na cama com restrição de movimentos revelam um grau de dor e desconforto muito superior àquelas que a sua liberdade de movimentos é mantida. Em casa, a liberdade de movimentos está garantida, portanto, a Vera pode mudar de posição e utilizar o movimento que assim desejar. Podemos também oferecer meios não farmacológicos de conforto, nomeadamente massagem, chuveiro, a imersão em água. E com isso, a nossa experiência diz-nos que a maioria das mulheres chega a bom porto com um parto saudável e prazeroso. Existem mulheres que documentam que não tiveram dor e sim prazer, nomeadamente orgasmos no parto. Ou seja, a forma como nós vemos o parto vai influenciar aquilo que vamos sentir no parto. Exatamente igual à sexualidade. Eu posso estar perante um evento sexual que não quero, não desejo, em que estou a ser obrigada, digamos. Portanto, quando estamos a falar de um abuso, e esse evento vai terminar, provavelmente, com dor, trauma físico, trauma emocional. Por outro lado, se eu estiver perante um evento sexual que eu desejo, que eu quero que aconteça, todo o meu corpo se vai abrir àquela experiência, resultando daí, com grande probabilidade, de sensações de prazer. E, portanto, o parto é exatamente a mesma coisa. Quanto é que nós desejamos viver este parto e vivê-lo da forma que a natureza o previu. Portanto, quando nós começamos a olhar para o parto desta forma, temos muito mais probabilidade de deixarmos de sentir uma dor insuportável para sentirmos sensações das quais podemos gostar e apaixonar-nos, até porque a natureza quer que nós gostemos do parto para que o possamos repetir imensas vezes. Então, e se eu rasgar e for preciso levar pontos? Vocês dão os pontos? Nós, enfermeiros especialistas, estamos habilitados para corrigir as lacerações se estas existirem no parto, à exceção de lacerações muito graves, que são as lacerações de 4º grau, e mesmo que o bebê nasça no hospital, numa sala de partos, com o enfermeiro especialista, se existir uma laceração de 4º grau,
essa mulher é transferida para cuidados obstétricos e vai ter necessidade de ir ao bloco operatório para ser suturada sobre analgesia mais intensa. No caso do domicílio é idêntico, ou seja, se tratar de uma ulceração mais grave, teremos que transferir ao hospital para fazer a correção. No entanto, isso não é esperado, nunca me aconteceu e espero que não aconteça, mas óbvio que esse risco não é zero. Na maioria dos casos que eu assisti, temos inclusive um períneo íntegro, ou seja, não temos qualquer necessidade de sutura, até porque a nossa vagina está preparada de raiz para deixar passar um bebê, tal e qual como nós vemos na mãe natureza acontecer com as cadelinhas, as gatinhas, as vaquinhas, em que não há registro de lacerações nem registro de necessidade de sutura. Portanto, quando nós respeitamos a fisiologia de parto, e nomeadamente a fisiologia da expulsão, em que não há um puxo dirigido, não há um dizer à mulher que tem que puxar, portanto até inclusive pedimos à mulher para não puxar exageradamente, para deixar simplesmente que o corpo trabalhe da forma fisiológica. Muito raramente temos problemas com lacerações no parto e quando as temos são de pequena dimensão, facilmente corrigíveis. E a monitorização do bebê? Na maternidade nós estamos sempre com aquelas faixas em que estão a ver os batimentos do bebê. Como é que isso se faz em casa? O que está recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que em grávidas de baixo risco, com trabalhos de parto de baixo risco, essa avaliação da frequência cardíaca fetal seja avaliada com um Doppler ou com um estetoscópio de Pinar. O estetoscópio de Pinar é algo tradicional e que só permite que a parteira ouça o batimento, portanto não permite que os pais testemunhem que o batimento cardíaco existe. O Doppler é um aparelhinho eletrónico que permite que os pais também ouçam esse mesmo batimento cardíaco e, portanto, nós ensinamos os pais, inclusive, o que é normal no batimento cardíaco, o que é que não é normal e, portanto, quando os pais ouvem ao longo do trabalho de parto, também estão habilitados para perceber e confirmar que aquilo que estão a ouvir é uma frequência cardíaca dentro da normalidade. Em termos de ritmo, o que está recomendado é que avaliemos mais ou menos com intervalos de 15, 20 minutos no máximo, durante a fase ativa de trabalho de parto, e na fase expulsiva, avaliar a cada 5 minutos ou após cada contração. Portanto, é assim que nós monitorizamos o nosso parto. Também temos possibilidade de fazer avaliação da frequência cardíaca contínua, tal e qual como no hospital, com as cintinhas, com o aparelho de avaliação contínua, mas não recomendamos porque há sempre maior limitação de movimentos, maior desconforto por estar com as cintas e, portanto, a nível científico não traz uma mais-valia ao parto, à saúde do parto, ou seja, não está demonstrado que pelo facto de avaliarmos continuamente a frequência cardíaca fetal vamos ter melhores resultados para mães e bebés. Então não faz sentido submetermos aquela mãe a uma monitorização contínua sem que o resultado possa ser melhor e com todo o desconforto que isso pode existir. Porque é que ela é usada tanto no hospital? Porque também estamos a falar, na maioria das vezes, de outro tipo de partos, menos saudáveis, com restrição ao leito, com uso de medicação e, portanto, acaba com o uso de analgesia e isso pode contribuir para alterações da frequência cardíaca fetal e isso, de certa forma, faz com que os profissionais prefiram e se calhar com todo o sentido, usar a monitorização da frequência cardíaca fetal de forma contínua. Por outro lado, também todos nós profissionais acabamos por ter medo de litígios, de problemas em tribunal quando as coisas correm menos bem e termos um documento, porque a monitorização contínua permite-nos ter um papel com o registro dessa frequência cardíaca, termos um papel que demonstra que ouvimos a frequência cardíaca do bebê, que o bebê estava bem até determinado ponto. Tudo isso pode ajudar-nos num possível processo de litígio quando o desfecho do parto é diferente do esperado e é aberto um processo de investigação ou um processo em tribunal. Em casa, então, apostamos na auscultação intermitente e tem sido mais do que suficiente. E aqueles testes que se fazem aos bebés na maternidade, depois de eles nascerem? Ela não vai ter nada disso? Óbvio que nós, enfermeiros especialistas, estamos habilitados para fazer o primeiro exame ao bebê, portanto, quando o bebê nasce,
no hospital e é um parto de baixo risco, também normalmente não estão pediatras presentes e é o enfermeiro especialista que faz essa avaliação da transição do bebê, da avaliação do apegar, que é o teste que nós fazemos, ainda que sem máquinas, para perceber qual a qualidade de saúde do bebê ao nascimento. Relativamente a outros testes, nomeadamente o teste auditivo, o teste visual, esses testes não são propriamente urgentes e se os pais os quiserem fazer, podem fazer posteriormente nos dias seguintes ao nascimento, a nível privado, ou pedir ao médico de família encaminhamento. Quanto ao teste do pezinho e das vacinas, nós podemos assegurar o teste do pezinho, que é feito a partir do 3º dia, e as vacinas podem ser feitas no centro de saúde durante o primeiro mês de vida, e assim como o teste de pezinho, se os pais preferirem fazer no centro de saúde. E o livrinho de saúde, vocês dão? Sim, nós entregamos. Também, se não entregássemos, pode ser fornecido no centro de saúde, quando do primeiro contacto, mas habitualmente entregamos a todos os nossos bebés. Estas eram as principais questões que me atormentavam. E a resposta que eu tive a cada uma delas deixava-me bastante tranquila. Não havia nenhuma resposta que me deixasse eu acho que não estou a gostar muito da resposta. Todas as respostas que eu tinha às minhas dúvidas deixavam-me ainda mais tranquila do que a resposta que eu sabia que tinha na maternidade. E agora, o que eu gostaria também de falar ainda neste episódio, porque tem a ver com o acompanhamento que tivemos até ao trabalho de parto, para além destas dúvidas que eu tinha e que eu acho importante partilhar, eu também gostaria de partilhar convosco o acompanhamento que eu tive nesta reta final da gravidez. E eu acho isto muito importante porque eu não tive um acompanhamento deste em nenhuma das outras gravidezes. Então, o que é que eu me refiro? Às vezes eu tinha um desconforto, às vezes eu começava com contrações, era um quarto parto, portanto eu sabia que podia evoluir com alguma rapidez e a enfermeira Sónia está sempre disponível, era só eu mandar mensagem ou eu ligar e ela estava sempre disponível, fosse a que horas fosse às 3 da manhã, fosse às 3 da tarde. E isto é muito tranquilizador para uma mulher que está grávida, que está no final da gravidez, porque ela ouvia as minhas queixas e muitas vezes, eu sei que não é assim com todos os profissionais, obviamente, mas eu senti algumas vezes, e de certeza que a maior parte das mulheres também já sentiu isso, que eu ia à maternidade com uma determinada queixa e a minha queixa não era valorizada. Ou seja, por exemplo, eu dizia, eu estou aqui porque eu não me estou a sentir muito bem, estou-me a sentir mal disposta, não sei o que é que será. E às vezes ouvia respostas do género, se calhar comeu demasiado, mas isso não é trabalho de parto, porque é que veio aqui? O que é que veio aqui fazer? E a primeira coisa que fica é que nós acabamos por desacreditar aquilo que nós estamos a sentir. E esta foi uma coisa muito boa que eu tive nesta gravidez, foi eu dizia qual era a minha queixa e a enfermeira Sónia respondia-me, isso faz sentido com o encaixe do bebê. Provavelmente isso é o treino, o corpo está-se a preparar para o trabalho de parto. Provavelmente o bebê mudou de posição. Enfim, dependendo daquilo que eu lhe ia dizendo, ela dava-me, ela ouvia aquilo que eu estava a dizer e dava-me a justificação que ela entendia que fazia sentido com as minhas queixas. E tranquilizava-me e dizia-me o que é que eu podia fazer caso as coisas evoluíssem ou caso acontecesse alguma coisa de diferente. Portanto, eu senti-me sempre verdadeiramente acompanhada. Outra conclusão que eu cheguei, que foi importante para mim, para me tranquilizar, é que sim, na maternidade nós estamos sempre a ser observadas, estamos sempre com o registro, estamos sempre a ser monitorizadas, mas nós não temos uma pessoa ali no quarto, para além do marido, do acompanhante, não é? Mas não temos um profissional de saúde no quarto a olhar para nós, a ver a nossa linguagem corporal, porque isso vai muito para lá daquilo que a máquina registra. A linguagem corporal que a mulher transmite, que a mulher mostra, que a mulher demonstra, é um indicador precioso do nível de dor da mulher, do nível de força, do nível de desconforto, e isso não é medido numa máquina, mas é observado por profissionais de saúde se eles estiverem connosco. Então esta era outra das coisas que eu dizia às pessoas, que é, sim, nós estamos na maternidade, mas nós não temos ali ninguém, de facto, connosco a observar-nos. E se eu entrar em trabalho de parto, e se eu estiver no período expulsivo,
provavelmente também não é no meu ritmo. É quando um profissional de saúde tem disponibilidade para chegar ao pé de mim e para me vir ajudar. Porque muitas vezes, e aconteceu nos partos anteriores, que era quando a equipa tinha disponibilidade. Porque por vezes está a fazer o parto na sala ao lado. Por isso, não é necessariamente no meu timing. E essa era outra coisa que me tranquilizava bastante, que é, eu vou ter 2 profissionais de saúde comigo, é no meu timing. Elas vão perceber a minha linguagem corporal, elas vão me ajudar a suportar a dor e vão me ajudar no processo do nascimento. Eu não vou ter que estar à espera, eu não vou ter que dizer ao Leandro para ele chamar alguém, eu não vou ter que... Eu vou estar sempre a ser suportada, em todos os momentos, em todos os minutos. E é isto. Próximo episódio é o episódio do parto. Não percam!